Olá pessoal, eu sou Ana Chagas, eu sou fisioterapeuta neurofuncional e eu tô aqui, eu e a Zoraida, minha amiga Teó, a gente vai falar sobre as alterações neurológicas da Covid-19, né? Eu tô só esperando ela entrar e aí a gente vai começar a conversar com vocês. Então a nossa proposta é a gente falar um pouquinho, fazer uma explanação rápida e depois a gente abrir para perguntas, tá? Deixa eu só procurar ela aqui e ver se ela já chegou. Por enquanto ela ainda não entrou, tô esperando ela. Bom, enquanto eu espero ela chegar, a Zoraida, a gente vai conversando, né? Eu sou Ana Chagas, eu sou fisioterapeuta neurofuncional e sou membro da Comissão de Saúde Funcional. A gente está nessa semana, né, de saúde funcional, da Comissão de Saúde Funcional, e aí vamos começar a conversar, tá certo? Eu tô esperando aqui, não apareceu ainda sol. Eu tô procurando ela aqui, mas ainda não apareceu. Sol, cadê você? Agora. Solicitei, agora estou esperando ela entrar. Agora entrou. Sol, tudo bem? Se apresente, meu amor, por favor. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite, pessoal. Aqui, né, como a Ana Boa falou, noite. sou Zoraida Cruz, mais conhecida como Sol, realmente para algumas pessoas mais próximas e alguns pacientes também. Sou terapeuta ocupacional, assim como Ana, né, membro da Comissão de Saúde Funcional do Prefeito. E a gente organizou essa semana para, né, discutir, trazer algumas informações para vocês e temos ótimas expectativas que seja bem proveitoso, né, para todos nós. Sim, com certeza. Então a gente pode começar. Vou começar então falando, né? Então a gente está aí no meio dessa pandemia, né, da Covid-19, e a gente, como fisioterapeuta, precisa entender um pouquinho da fisiopatologia, né, dessa afecção e entender como é que ela se dá. O nosso objetivo é pensar não só nas sequelas respiratórias, que a gente sabe que são muitas, mas pensar também nas sequelas neurológicas e o que que isso vai dar para a gente como fisioterapeuta também, né? Como é que esse paciente vai chegar para a gente do ponto de vista de incapacidades funcionais, alteração da própria funcionalidade e restrição na participação desse indivíduo, né? Então, só para a gente falar rapidamente, situar o que é isso, a gente está falando de uma infecção viral, de uma família de coronavírus, na verdade, os coronavírus são muitos, né? E a gente já tinha algum histórico de infecções desse tipo, né? Por outros vírus, né, da família. Então, a gente teve em 2002 lá a SARS, né, que era aquela síndrome aguda respiratória. Depois a gente tem em abril de 2003 a SARS-CoV-1. Depois a gente em 2012 teve a MERS, né, que é relacionada lá ao Oriente Médio. E aí na MERS a gente já tinha alguns sintomas neurológicos. Alguns pacientes apresentaram algumas demandas neurológicas, além de, claro, das alterações respiratórias, da febre, da mialgia, espineia, tosse, que a gente já espera nesses pacientes, né? A gente está falando, então, de um caso relatado, né? A China, então, relata em 31 de dezembro do ano passado, né, 2019, né, ela informa a OMS que ela tem uma pneumonia de etiologia desconhecida, né, casos dessa pneumonia, e a partir daí a gente tem, então, em 26 de fevereiro, o primeiro caso confirmado no Brasil, né,
E em 11 de março, a OMS, então, declara uma pandemia. A gente está falando de uma afecção global, né? E aí, só para a gente ter uma ideia, né, a partir de março para cá, a gente tem, então, né, no Brasil, por volta de 60 mil mortos, né? E a gente tem mais ou menos 1.400.000 casos. E quando a gente pensa no mundo, a gente está falando de 10 milhões e 500 mil pessoas, né? E 512, 500, quase 513 mil mortes, né? Então a gente está assim falando de realmente um número expressivo em muito pouco tempo, né? Então, bom, o que a gente sabe é que o Covid-19 ele é um beta coronavírus, ele é um vírus relativamente grande, então ele não ultrapassa a barreira hematoencefálica, né? E que, na verdade, essas alterações neurológicas, elas podem ser o primeiro sinal da Covid, né? O que a gente sabe é que ele tem uma proteína S, que é uma proteína de encaixe com a célula, e que essa proteína, que é chamada de proteína spike, essa proteína S, ela interage com as células humanas, né? E essa interação, especialmente, né, com os receptores da enzima conversiva da angiotensina, que leva a essas alterações tão exuberantes e sistêmicas, né? A gente sabe que essas alterações neurológicas estão relacionadas à resposta inflamatória das células T, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um vírus, né, que permeia quase que o corpo inteiro por causa da angiotensina, né? E a partir daí, ele, então, faz uma tempestade inflamatória, né? Você tem uma reação inflamatória importante, abrangente, e isso altera a integridade da barreira hematoencefálica, né? Promove uma disfunção endotelial, quer dizer, em vasos, e deixa o paciente com estado pró-trombótico. Tudo isso facilita alterações, né, vasculares, né? Especialmente, né, cérebrovasculares. Então, quando a gente pensa nos sintomas mais importantes não neurológicos, a gente está pensando na tosse seca, naquela sensação de fadiga, né? Dor nos músculos, mialgia, uma queda do estado geral, né? E claro que a gente está pensando numa febre importante, uma febre alta, né? E aí, esse estado inicial, ele pode evoluir para um choque séptico, ele pode evoluir para síndrome da angústia respiratória, ele pode, né, evoluir para disfunções, e aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente, disfunções, uma série de disfunções, né? Então, só para a gente ter ideia, a gente tem alguns relatos lá daquele SARS-CoV-1, né, de polineuropatia axonal e de miopatia, e na MERS, que a gente já falou, alguns casos de encefalite. Mas, na verdade, o que a gente está vendo hoje, desses sintomas neurológicos tão abrangentes, né, e tão importantes, isso realmente é uma novidade, assim, essa frequência, né, essa prevalência desses sintomas, né. Então, a gente sabe que o indivíduo vai ter lá febre, com dor de cabeça, e isso é uma das manifestações, a primeira das manifestações neurológicas, quando a gente pensa em cefaleia, né? E esse vírus, ele vai... Oi? Não, falei. Esse vírus, ele vai acabar atingindo o cérebro via placa fibriforme, né? E esses pacientes vão apresentar uma série de outros sintomas, como tontura, né? Como diminuição de paladar, diminuição de olfato, né? E AVCs. Então, na verdade, a primeira descrição desses sintomas respiratórios é de um estudo de 2019 ainda, numa clínica em Wuhan, onde começou, né, o surto, e que eles tinham 214 pacientes, e 5 pacientes apresentaram AVC, né? 16% dos pacientes tinham tontura, 13% tinham cefaleia, e algumas alterações do nervoso periférico, como alteração de paladar e alteração de olfato, né? Mais ou menos em 5% dos pacientes, tá? A partir daí, então, começou-se a pensar como que era esse mecanismo, né? Como é que esse vírus tinha um impacto tão importante no sistema nervoso central, né?
e começou-se a perguntar e a estudar isso. E aí a gente tem alguns outros estudos, inclusive tem um estudo interessante também com 1.099 pacientes, né, em que você tem uma predominância de homens por volta de 47 anos, e 2% desses pacientes evoluíram para ventilação mecânica, 5% desses pacientes evoluíram para internação em UTI, e você vai ter uma dor importante muscular, porque a gente acredita que há uma degeneração do tecido muscular, né? Uma rabdomiólise, né? Além disso, tosse, fadiga, dor de cabeça. E aí alguém perguntou aqui se o AVC pode aparecer antes dos outros sintomas. Na verdade, a gente já tem informação que sim, né? Porque você pode ter um paciente sem os sintomas clássicos respiratórios e ele fazer um AVC, né? E aí ele entra o que a gente sabe é que hoje nos serviços de neurologia, o paciente quando entra com AVC, ele também vai ter pesquisa para COVID, porque você pode ter, antes de qualquer outro sintoma, essa alteração cerebrovascular, né? Então, a gente sabe que da população de pacientes infectados com COVID, a gente vai ter 30% a 40%, né, com manifestações neurológicas. A gente sabe que muitas dessas alterações têm relação com o aumento da coagulação, quer dizer, o paciente tem uma hipercoagulabilidade, veja que difícil essa palavra, e muitos pacientes fazem miocardite viral, outros vão ter uma propensão a fazer êmbolos de origem cardíaca, quer dizer, êmbolos cardiogênicos. Então, ele pode fazer um AVC, né, isquêmico por causa de um êmbolo cardíaco, né? E a gente sabe que existem também alterações da consciência importante, né? A gente sabe que existem alguns relatos de delírio, e um delírio uma agitação motora importante, uma hiperagitação motora importante nesses pacientes também, né? Então, bom, o que a gente pensa de sintomas mais preponderantes? A gente pensa no sistema nervoso central, a gente vai pensar na questão da tontura, da cefaleia, né, comprometimento da consciência, AVC agudo. Alguns pacientes apresentam uma incoordenação, uma ataxia, né? Muitos pacientes fazem epilepsia, e especialmente assim, quando a gente pensa nesses sinais neurológicos, a gente está pensando especialmente nesse comprometimento em pacientes que são mais graves, né? Os pacientes menos graves, eles não costumam ter esses acometimentos tão importantes. E aí, quando a gente pensa em alteração do sistema nervoso periférico, né, aí a gente está pensando, sim, na diminuição do paladar, né? A gente está pensando na diminuição do olfato, a gente está pensando também, né, em pacientes que apresentam neuralgia, quer dizer, dor, né, dor importante. E a gente também tem lesão do sistema músculo-esquelético, né? Então, lesão nos músculos, ou seja, a gente está pensando numa patologia extremamente abrangente, né? E com essa gama, esse repertório de sintomas muito amplos, né? Então, na verdade, a gente iniciou lá atrás pensando que a gente estava lidando com uma doença de cunho respiratório. Hoje a gente sabe que não. A gente está falando de uma alteração sistêmica importante. A gente sabe que esse modelo, quer dizer, essa invasão desse vírus, que tem essa proteína S, que interage, né, com o receptor de angiotensina, conversor de angiotensina, a gente sabe que isso espalha, tem o potencial para espalhar essa doença pelo sistema nervoso, pelo corpo inteiro, né? E que a gente tem alterações de uma série de outras alterações, né? E aí, assim, só para a gente ter uma ideia, a gente também tem casos na literatura já, né, de pacientes que desenvolveram encefalites virais. Então, assim, são pacientes que apresentaram alteração grave, né, chegaram aí para a UTI, e depois, por exame de líquor, se percebeu que havia
né, uma encefalite viral. Alguns pacientes evoluíram também para meningite. E o que a gente sabe é que esses pacientes de encefalite viral, a maior parte deles apresentou como sintoma, né, da invasão do SARS-CoV, crises convulsivas importantes e alguns déficits cognitivos também, preponderantes, né? Além disso, a gente tem esse delírio hiperativo, como eu disse, né? Que o paciente tem uma agitação motora importante, muitos pacientes têm que ser, né, contidos, alguns pacientes acabam sendo sedados, né? Uma agitação psicomotora importante, né? E muitos pacientes com pensamentos perceptórios, né? Além disso, a gente vai encontrar aqueles sinais de primeiro neurônio, né? Então, você vai achar lá hiperreflexia, a gente vai achar aumento de tônus, a gente vai achar uma diminuição de força, né? Sinais daquela liberação do primeiro neurônio, e muitos pacientes apresentam uma hipoperfusão frontal, quer dizer, uma diminuição na perfusão no lobo frontal. E aí a gente começa a entender por que você tem uma alteração comportamental tão importante, né? Porque a gente sabe da importância do lobo frontal para a questão das funções executivas, obviamente, e também para a questão do comportamento, né? E aí a minha amiga Sol vai falar agora um pouquinho dos mecanismos da lesão neurológica, né, Sol? Como é que acontece essa lesão? Sim, né? Como a Ana estava falando, que a Covid-19 tem se mostrado uma doença bem sistêmica. Então, inicialmente, né, a questão respiratória foi a mais focada, foi a mais divulgada, mas o segmento dos pacientes, né, os estudos, relatos de casos, já vem mostrando cada vez mais outras sequelas em outros sistemas e principalmente para o nosso sistema nervoso, né, nosso sistema nervoso central, sequelas importantes. E para entender um pouco, né, por que isso acontece, então, os pesquisadores começaram já, né, desde, né, do começo dessa pandemia, a identificar algumas características pela similaridade, como a Ana falou, genética, que a SARS-CoV-2, né, tem com os outros coronavírus. Então, a partir desse maior conhecimento, né, do mecanismo patológico dos outros coronavírus, então, eles começaram a associar, né, a tentar entender alguns sintomas que os pacientes vinham apresentando para além das questões respiratórias. Então, também foi identificado que, né, nossas células nervosas, elas possuem receptores para o coronavírus. E que isso é algo importante, porque o que é que faz? Que o vírus ele possa se anexar, ele possa se multiplicar e vir, de fato, a danificar o tecido neuronal. Então, isso é uma forma importante já, que mostra uma infecção direta do vírus no nosso tecido nervoso, né? E as vias, né, que, né, como eu disse a vocês, baseados também na família do coronavírus, viram que, né, um pouco do que a Ana falou, que essa infecção, essa porta de entrada da infecção generalizada que vai acontecer a partir, né, da entrada do vírus no nosso organismo, o vírus vai começar a circular, né, pelo nosso organismo, vai provocar algumas alterações vasculares que podem, né, vir a facilitar, de alguma forma, isso ainda não está bem esclarecido, que o vírus, ele, de repente, possa ultrapassar essa barreira hematoencefálica do sistema nervoso central, podendo vir, né, a atingir diretamente o nosso cérebro. Isso aí, como eu disse a vocês, ainda vias de estudos, de hipótese. Outra hipótese lançada também é a via de propagação pelo neurônio. Como assim? Através do próprio nervo periférico, certo? Então, a sinapse, né? O vírus, pela essa interação que ele consegue ter com a célula nervosa, ele vai conseguir entrar no neurônio e vai conseguir se propagar da via periférica para a via nervosa central, certo? E aí, inclusive, a gente tem um importante nervo no nosso corpo, que é o nervo vago, tá? Que a gente sabe, né? Ele controla, por exemplo, nossa função respiratória.
especula-se, inclusive, que parte dessa gravidade do comprometimento respiratório pode ser atribuído à lesão neuronal no próprio bulbo, entendeu? Sendo carregado, né, o vírus conseguir, a partir dos pulmões, ir para o nervo e aí ter essa via sinaptogênica para chegar no bulbo e aí conseguir disseminar e atrapalhar esse controle respiratório aí desde nível central. Isso é uma hipótese que alguns estudos já vêm trazendo também. E uma outra hipótese é essa infecção pelo próprio epitélio olfativo, que eles chamam de transferência retrógrada, que isso já seria desde o começo, nos estágios iniciais da infecção, então mostrando, né? Tanto é que um dos primeiros sintomas que a gente tem, né, que é bem característico, já é, como a Ana falou, né, já é um sinal neurológico, onde a gente tem perda de olfato, de paladar, e que essa pode ser uma via direta também para o cérebro. Mas e aí, chegando, né, que é que isso pode acontecer? Ana, ela já falou um pouco para a gente, porque quando a gente tem uma doença respiratória grave, esses pacientes eles podem, né, evoluir para uma pneumonia. Então, isso por si só já vai gerar o quê? Um quadro de uma hipóxia sistêmica. Não é verdade, Ana? E isso vai contribuir, com certeza, para, né, desencadear outros mecanismos, como uma vasodilatação, né, uma alteração do metabolismo do nosso tecido cerebral, certo? Como depósito de mais compostos tóxicos. E tudo isso ele vai começar a gerar edema, certo? Aumento da nossa pressão intracraniana. E isso, com certeza, vai trazer dano neurológico, certo? E isso vai caracterizar o quê? Já um processo isquêmico, né? Um caminho aí já para um AVC. E é claro que como, de fato, isso vai se manifestar vai depender também da área, né, dessa área cerebral que foi mais lesada, menos lesada, enfim, vai depender de como que ela se manifestou aí nas áreas cerebrais. Essa é um mecanismo, é uma forma que a gente já conhece pelo próprio quadro de pneumonia. Mas, né, retomando de fato o que Ana trouxe, existe um mecanismo bem próprio da infecção, que é justamente isso. O vírus ele é capaz de provocar uma grande resposta inflamatória. E a gente sabe que o nosso tecido cerebral ele é muito delicado. Acho que é só... Oi? Cortei? Só você travou um pouquinho. Retoma, por favor, seu raciocínio, que você deu uma travadinha. Foi? Certo. Então eu devo Você ter travou parado. e retoma um pouquinho. Tá. Eu acho que eu devo ter parado na parte, né, que eu falei da pneumonia grave, vai causar o quê? Uma hipóxia sistêmica. E aí, com certeza, vai causar um dano nesse tecido cerebral. E as repercussões funcionais que isso vai ter, aí já vai depender realmente da área cerebral que foi lesada num mecanismo que a gente que trabalha com a neuro já está acostumado a lidar, a entender, né, um pouco esses mecanismos, essa relação, né, da área cerebral com a função que pode ser mais prejudicada na nossa funcionalidade. E a outra questão também é o próprio mecanismo inflamatório do vírus no nosso tecido cerebral. Isso é algo muito importante. E os estudos, né, vêm mostrando que essa cascata inflamatória, ele atrapalha os processos, né, de coagulação, né, na nossa microvascularização cerebral. Inclusive, tem sido chamado de coagulopatia grave associada à Covid-19, certo? Que aí vai trazer essas modificações, sendo característico, né, já como ela falou, a gente pode ter já um achado patológico de lesão microvascular, trombose, certo? Além de que o próprio processo inflamatório já traz um profundo estresse ao nosso parênquima cerebral. Então, tudo isso, então vejam só, tanto pelo mecanismo da pneumonia, certo? Quanto por um mecanismo interno inflamatório, né, a gente pode estar, o vírus, né, ele vai estar interferindo nessa função, nas nossas áreas cerebrais, vai trazendo, nem que seja, né, uma hemorragia, uma isquemia, levando a danos, que, como a Ana falou,
vai depender. Então, casos, como a gente já está vendo, né, de AVC, de delírio, de uma função desexecutiva, outras características também, processos demenciais, alguns pacientes também, né, com outras alterações cognitivas importantes, né, após esse período de UTI. Além do que ela falou, que aí a gente tem já alguns estudos, relatos de casos, né, na Itália, na China, Irã, Estados Unidos, de que o vírus ele provoca sim uma alteração na mielinização periférica e já os estudos já têm mostrado que né, vislumbrando aí como um fator de risco para Guillain-Barré. Então, olha, né, mais um alerta de como o vírus ele pode se manifestar no nosso sistema nervoso. E como a Ana trouxe, não menos importante, essa infecção direta no nosso líquido cefalorraquidiano, né, a meningite. Então, é toda uma cascata, né, de acontecimentos, e vejam quantas vias, né, quantas áreas do nosso sistema nervoso central, periférico, esse vírus ele pode estar atacando e estar interferindo em maior ou menor grau, né, nas nossas funções. Quer complementar alguma coisa, Ana? Então, não, eu acho que é isso, né? É importante quando a gente pensa em sintomas de sistema nervoso periférico. A Gisele perguntou aqui quais são os sintomas mais importantes do acometimento do sistema nervoso periférico. Sem dúvida alguma, a hiposmia, né? Ou seja, a diminuição do olfato e a diminuição do paladar, sem dúvida alguma, elas são os sintomas mais preponderantes. Mas a gente sabe que existem muitos relatos do Covid associado à síndrome de Guillain-Barré. Então, uma desmielinização importante, né, do sistema nervoso periférico, uma polineuropatia periférica, né, de predomínio motor, e aí desencadeada, então, pela síndrome, pelo Covid, né? A gente tem algumas relações. E aí também é importante a gente lembrar que esses sintomas neurológicos, eles têm uma predileção para pacientes graves, mas isso não quer dizer que em pacientes não tão graves eles não aconteçam. E aí existe uma relação importante, é bom a gente lembrar, de alguns fatores de risco com a maior incidência dessas lesões, né, do sistema nervoso. Então a gente sabe que fumar, né, o indivíduo ser fumante, a gente sabe que a idade tem relação, né? Algumas pessoas que são geneticamente suscetíveis, né? Já tem uma condição de protrombose, já tem uma coagulação maior do que o esperado. Algumas alterações já, um indivíduo que já teve uma doença, né, cerebrovascular, então já tem uma condição pré-existente, já é um fator de risco, né? Então, assim, todos hipertensos, diabéticos, né? Que já, obesos, né? Porque a obesidade é uma alteração inflamatória, né? E a gente está falando de um vírus que promove uma inflamação enorme, né? Então a gente sabe que isso também tem uma relação grande, né? E aí, Sol, tem algumas perguntas aqui para a gente responder. Eu acho que eu não consegui acompanhar nenhuma, mas você pode falar. Não, mas eu tô com elas aqui, que nosso amigo Álamo mandou. Então, a primeira é Diane Andrade. E ela pergunta se o AVC pode aparecer antes do restante dos sintomas. Quer responder, Sol? Eu acho que tu já respondeu, Ana. Acho que foi uma das primeiras, foi. Aí, depois a gente tem a gente tem uma outra colega que eu não vou identificá-la, e ela diz assim: minha irmã pegou Covid, não apresentou sintomas, mas foi fazer uma cesariana, e depois da cesariana ficou com falta de ar, foi para UTI, depois ela teve um edema cerebral e veio a óbito, com 27 anos. Vejam, quando a gente imagina, né, quando a gente imagina uma indivídua, uma parturiente, uma gestante, a gente sabe que existe uma alteração importante no sistema imunológico, né? Você tem a grávida, ela já está com uma alteração do sistema imunitário.
né? Ela é Como um diz, fator né? de Ela risco. já é uma imunodeprimida, a grávida ela já é. Tanto é que Exatamente. muitas vezes, inclusive algumas doenças que a mulher não tem naturalmente, na gestação aparece, entendeu? Justamente por conta dessa queda da imunidade, né? Ela pode apresentar algumas doenças que estavam lá, né? De repente latentes e que manifestam nessa hora que ela diminui, né? Fica mais imunodeprimida. Além disso, a gente sabe também que a própria alteração hormonal facilita, não é difícil, quer dizer, não é raro a gente ter história de pacientes que no puerpério fizeram AVCs, né? Então já é um predisponente, Isso. né? A Assim, gente tem algumas grávidas que vêm, tem também, desenvolve, né, a pré-eclâmpsia, enfim, também, né, pode ter esse fator de risco e, de repente, como falou, né, aparecer nesse momento mais delicado. Por isso que é importante o pré-natal, entendeu? Porque essa é uma das funções do pré-natal, né, fazer esse acompanhamento de todas as possíveis complicações que, de fato, o período gestacional ele pode trazer. e aí tem um outro colega. Não, Fale, pode fale falar. só. Não, eu ia dizer Não, tem assim. uma outra. Fale. Não, depois eu complemento. Dá para ser depois da pergunta. Tem uma outra colega nossa que pergunta assim: pode um paciente assintomático evoluir rápido para uma morte cerebral? Você quer responder, Winston? Na verdade, vejam, provavelmente esse paciente vai fazer, provavelmente, né? Mas ele vai fazer uma morte cerebral ou por uma lesão importante hipóxico-isquêmica, né? Ou por uma. E aí pode evoluir com aumento da pressão intracraniana, que evolui para uma lesão axonal difusa, e aí ele evolui para a morte cerebral, né? Então, pode ser uma coisa tão abrupta assim? Pode, né? Se o indivíduo tiver fatores de risco suficientes para fazer uma lesão cerebrovascular de uma magnitude importante e evolui com uma hipertensão grande craniana, né? Um aumento da PIC importante, Uhum, e aí talvez vai fazer uma lesão axonal difusa, ele pode evoluir sim para morte cerebral, né? isso. Alisol. O que eu ia trazer era o seguinte, né? Que eu fiz, né, um apanhado. A gente, né, fez um apanhado de alguns artigos e já desde esses sintomas, como a gente tem falado, né, de alterações de nível de consciência, dor de cabeça, alterações de paladar, né, paralisias, enfim, essas características também, né, do trato, de doença do trato, né, córtico-espinhal, né, as funções executivas, também foi identificado em menor porcentagem ainda, mas já foi encontrado pessoas que também com quadro depressivo, entendeu? Pós-Covid, certo? Pós-alta, né, da UTI. E também, como a Ana falou, nessa questão das alucinações, algumas pessoas também evoluíram para alguns quadros psicóticos, certo? Então, isso também a gente precisa estar atento, né, dessa complexidade que a Covid traz. E tem um estudo do jornal inglês de medicina que ele coloca, né, que se realmente, né, se esse vírus de fato conseguir ultrapassar essa barreira hematocefálica, se ele consegue, de fato, atingir esse núcleo das nossas células nervosas, ele pode ficar lá latente. Então, isso foi um alerta que o estudo trouxe. A gente tem um vírus já conhecido, né, o herpes zoster, que ele é um vírus que ele fica lá latente, em algum momento, ele pode vir a se manifestar. Então, esses autores trouxeram essa possibilidade, né? E por que eles trouxeram isso? Para que, né, os sistemas de saúde fiquem alertas, atentos, de continuar fazendo segmento, de continuar acompanhando esses pacientes. Entendeu? Porque algumas questões, né, do ponto de vista neurológico, podem não ter se manifestado, né, nessa época da doença, mas podem vir ainda a se manifestar a longo prazo. Então, é algo para, né, a gente ficar bem atento em relação a esses pacientes, né, alta, e pensar já como, né, o nosso sistema de saúde,
pensando aqui, né, eu e a Ana, a gente trabalha com reabilitação neuro, então, enquanto profissionais dessa área também, que a gente vai estar recebendo, né, esses pacientes nos nossos serviços, seja público, seja, né, privado. Então, a gente está discutindo isso, trazendo, né, para vocês entenderem um pouco mais esses mecanismos, mas que são pacientes neurológicos. Tá? E a gente, quando, né, trabalha, já entende a complexidade que isso pode trazer para a funcionalidade, entender de uma forma, né, como é que eles podem se apresentar nesse pós-Covid, mas principalmente, né, pensar nessa reabilitação, né, futura e como, né, para onde, né? E aí eu trago uma questão aqui, para onde esses pacientes já estão indo, como é que eles estão sendo acompanhados no pós-Covid. Pelo menos, assim, eu ainda não encontrei nessa pesquisa que eu fiz já algum estudo que mostre, né, esse acompanhamento mais no sentido da reabilitação. Eu não sei se, Ana, tu encontrou alguma coisa já nesse sentido. Na verdade, a gente tem, a gente tem, a gente sabe que a gente tem uma subnotificação importante, né? E a gente tem pouca testagem. Alguns serviços, a gente sabe que hoje estão, né, como praxe, utilizando os testes para COVID em pacientes que chegam com disfunção neurológica, porque existe uma relação importante. Mas a gente sabe também que existe uma subnotificação, uma série de pessoas que vieram a óbito, que, enfim, né, fizeram um diagnóstico, entraram com AVC ou entraram com Guillain-Barré, e que pode ser COVID. Claro que a gente pensa, né, a gente imagina que a gente vai ter pacientes com deficiências, né, incapacidades e pacientes com restrição na participação e que a gente precisa reorganizá-los, né, e reinseri-los socialmente. E também, claro, que a gente precisa pensar se os nossos serviços estão preparados, né, para esse tipo de paciente. Para esse volume, porque, na de verdade, paciente também, né? Para esse volume. Porque se a gente pensar por exemplo, nos pacientes de, sei lá, chikungunya, né, que a gente teve até pouco tempo atrás, a gente sabe que os serviços não deram conta desses pacientes, né, que tem dor, enfim. Isso. E aí a gente agora tem, além daqueles pacientes, né, já de sempre, né, a gente tem mais um fator para aumento do número dessa procura, dessa demanda, né? E talvez realmente a gente imagine isso, que nossos serviços não estejam preparados. E é importante a gente lembrar que, assim, tem sintomas relacionados ao sistema nervoso que eles podem ficar por um período maior, né? O paciente que evoluiu para um AVC, ele vai ficar, ele vai demandar um tempo de reabilitação maior, né? Ele vai demandar mais cuidado, diferente de um paciente, talvez, que tenha feito só uma síndrome de Guillain-Barré, mielínica, não axonal, que talvez vai evoluir com maior velocidade. Então, claro que a gente precisa entender o grau de comprometimento da estrutura, do sistema nervoso central, e pensar o que isso vai acarretar nas restrições de participação desses pacientes. E aí, por exemplo, alguns colegas aqui dizendo que já chegou a atender pacientes com demência, e outra dizendo que já teve um paciente que chegou com os sintomas de Guillain-Barré. E aí tem uma colega perguntando se quem já teve a síndrome, por exemplo, quem já teve a infecção pela COVID, né, se pode ficar suscetível à piora. E aí, o que a gente tem lido é que sim, que esses pacientes, eles podem ficar mais suscetíveis e que indivíduos, por exemplo, que já tiveram um evento isquêmico, né, podem, ao serem infectados pela COVID, não só ter um novo ictus, como podem piorar os sintomas, né, pela alteração do tecido cerebral, do parênquima cerebral, né? Isso. Tem também outras perguntas. Fale, Flor. Não, fale. pode perguntar. Pode colocar a pergunta. Não, pode falar, eu estou lendo aqui. Érica pergunta assim, muitos pacientes relatam falta de ar,
Porém, quando se olha no oxímetro, a saturação está normal. Tem como saber se essa falta de ar é um acometimento pulmonar ou nervoso? O que... Fale, Sol, fale. Deixa eu penso também no seguinte, né? Tem algumas questões também, só um detalhe que algumas pessoas também começaram a ter muitos quadros ansiosos, né? Pelo medo, o que é bastante aceitável. Então, assim, houve também muitos relatos de pessoas que começaram, né, a ter os sintomas, mas quando você vai fazer, né, as avaliações, você não encontra o que consiga fundamentar o motivo da pessoa, né, está sentindo falta de ar, então está no quadro ansioso, está num quadro muito mais de uma psicossomatizando, né, algumas questões. Então, isso também é importante do profissional de saúde estar atento, né, a como, né, ao comportamento também dessa pessoa ao relatar sintoma como esse, né? Principalmente também, né, a falta de ar, que também tem se confundido muito com a ansiedade. Porque às vezes a gente apresenta um paciente, né, com uma alteração tão importante de comportamento, né, e talvez não seja, você pode ser uma síndrome conversiva, quer dizer, o paciente está sobre estresse, é uma situação de incerteza, ninguém sabe como, né, você não sabe se você for infectado hoje, como você vai evoluir. Você pode ficar assintomático, você pode ter uma síndrome gripal, você pode ter uma síndrome importante, com alterações neurológicas, né? Enfim, existem relatos de alterações também de diarreia. A professora Renata Soraya está aqui comentando sobre estudos de nexo causal entre pacientes com a COVID e com osteonecrose de cabeça de fêmur. Quer dizer, na verdade, cada vez mais aparecem estudos e evidências de novas alterações, né? O que é importante a gente entender, a professora Renata Soraya está dizendo aqui, ó, viu um estudo prospectivo que cria nexo causal entre o uso de corticosteroide nesses surtos e aumento da prevalência da osteonecrose de extremidades ósseas, principalmente cabeça de fêmur. Então, claro que a gente tem ainda um mundo de coisas para entender a respeito dessa afecção, né? A gente não sabe ainda tudo, e a gente sabe que o importante é que a gente entenda que a gente está falando de uma alteração sistêmica, né? Isso. Que, na verdade, ela é enorme. Então, claro, tanto a gente vai precisar de alterações de fisioterapia, né? Pensando nas alterações das atividades, das funções, estruturas e funções respiratórias, como na questão, né, músculo-esquelética, como a questão do sistema nervoso central e periférico. Quer dizer, a gente está falando de pacientes com um quadro muito grande, muito importante, né, e que vão demandar de cuidados da fisioterapia, né, Sol, e da TO, não é verdade? E da TO, com certeza, assim, acho que de toda a equipe, né, de reabilitação, né, sendo possível, eu assisti um congresso, aí, assim, eu não vi num artigo, tá, gente? Eu estou assistindo um congresso, que aí uma fono, ela trouxe também alguns estudos mostrando, inclusive, alterações auditivas de alguns pacientes pós-Covid, certo? Então, para vocês, como, né, mais uma vez, a gente está sempre repetindo aqui com vocês o quanto que ela traz uma manifestação sistêmica, né? E mesmo quando a gente pensa, né, alteração, como a gente trouxe aqui, neurológica, mas em vários aspectos, né, dessa lesão neurológica, ela pode acontecer. Então, vai demandar com certeza uma equipe multiprofissional, certo? A Ana falou, né? A restrição na participação, né, de suas atividades funcionais, que esse paciente vai ter, em que por si só, um paciente que sai do internamento, que sai de uma UTI, ele já, né, tem perdas funcionais, imagina, né, com todo esse quadro que pode acontecer, todas essas manifestações, o quanto que ele não vai realmente precisar ser inserido, e aí a gente traz essa questão, né, o quanto tempo também vai demorar para esse paciente, esse usuário conseguir acessar o sistema de saúde, seguir, né, com seu acompanhamento, entrar num processo de reabilitação.
para que, de fato, essas sequelas, elas, como a gente bem conhece, né, com nossos pacientes neurológicos, elas não possam, né, avançar, evoluir de forma a prejudicar ainda mais, restringir ainda mais esse paciente em suas atividades. Isso mexe também com, né, a questão econômica. Pense que vai ser um sujeito que ele vai possivelmente se afastar do trabalho, certo? Ele vai ou depender, né, do INSS, ou se ele não tiver alguma fonte de renda, vai precisar de algum benefício, certo? Então, vai gerar, né, também impactos também nele, mas no seu social, sua família, né? Que vai também ter, além de todo o medo, né, que se passou, ainda vai existir, né, dessa infecção, ter uma pessoa em casa que vai demandar novos, né, outros cuidados, Cuidado. novos cuidados ainda maiores, né, dependendo das sequelas. Então, isso vai repercutir muito, né, no sujeito, na família, e a gente precisa, né, pensar, de fato, como, né, nossos gestores estão pensando nessa, porque são muitas pessoas, né, como Ana começou dizendo os números, entendeu? Então, a gente tem boa parte dessas pessoas saindo de UTI, né, grave, e para onde estão indo, né? Como estão sendo assistidas, como é que a gente vai dar conta, né, dessas pessoas que necessitam da saúde. Isso, vê, o nosso tempo está quase acabando, quase estourado. Então, eu vou só falar rapidamente uma conclusão e me despedir, e Sol também. Eu quero agradecer demais a participação de vocês, né? É sempre enriquecedor, e quero agradecer os comentários, a participação. Tanta gente aqui maravilhosa, né? A professora Renata Soraya está aqui, Paula Barros, a professora Carla Lambert está aqui, né? E uma série de outras pessoas queridas. Eu quero agradecer demais a participação, inclusive das meninas da Comissão de Saúde Funcional, que também estão aqui com a gente, né? Quero agradecer demais a participação e dizer que isso tem que ser uma preocupação da gente como profissional de saúde e como profissional que trabalha com reabilitação neurofuncional. A gente vai ter pacientes com sequelas e eles precisam, né, serem atendidos e a gente precisa se preparar para eles. 2 colegas pediram material. A gente tem um banco importante de artigos sobre o tema. É só me chamar no privado, lá na minha conta, ou na de Sol, e a gente envia os artigos, até que a gente usou como base aqui dessa conversa. Eu pedi né? até para, se quiser colocar meu e-mail aí no chat, né? Pode colocar, disponibilizar, porque imaginei que as pessoas iam ficar mais curiosas também, iam querer também se inteirar, ler alguns artigos. É importante ler, minha gente. Eu sei que a gente está, né, atribulado, mas sai uma notícia de jornal, né? A gente sabe, mas procurem artigos. Tem, assim, muitas publicações já. Não é, Ana? Já tem publicações de revisão já dos artigos que já foram lançados. Então, para vocês verem o quanto que está sendo, né, a Covid-19, o quanto está sendo pesquisada. Eu também gostaria de agradecer e convidar vocês para amanhã assistir. Exatamente, Isso, exatamente. né? Maria Júlia, Wildemar Carla, que elas vão falar sobre repercussões funcionais em tempos de pandemia. Tá? Então, amanhã ainda segue um pouco mais dessa programação que a gente pensou para vocês. Tá certo? Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Então, os e-mails, pode ser no meu e-mail, anachagas, com 2 N's, @hotmail.com, ou no de Sol. Vai, meu amor, diga o seu. O meu é soraida.to@gmail.com. Pode mandar. Isso, só reforçando. Isso. De novo, fala de novo seu endereço. Soraida. Seu e-mail. soraida.to@gmail.com. E eu vou reforçar o meu, anachagas, com 2 N's, @hotmail.com. E tenho que reforçar, que eu já levei um puxão de orelha aqui, a live de amanhã, às 7 horas, 2 colegas muito queridas e muito competentes, né, Maria Júlia e Weldman, estarão falando sobre as repercussões funcionais. Hoje a gente iniciou falando das repercussões neurológicas, então a gente está pensando, né, nos primeiros sintomas, e as meninas vão falar das repercussões funcionais, né, as alterações funcionais e o que a gente pode, né, fazer e pensar para ajudar. Tá certo?
Então é isso, minha gente. Um beijo grande, né? Até logo.